Obrigado. Então, boa noite, pessoal. A gente vai iniciando aqui a nossa terceira aula ao vivo, né? A galera já está se manifestando aí. E como eu prometi para vocês, né? Eu não coloquei aqui, que eu lembrei agora, mas eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que entra no FluidSim, né? Então, travou meu computador. Voltou? Ele sumiu aqui. Não, voltou. Beleza. Eu cliquei aqui, travou tudo, mas acho que agora voltou. Professor Paulo, se você puder compartilhar a minha tela aqui com os meninos e com as meninas. Né? Parei. Eita, queria inteiro partilhar. Aqui, ocultar. Estão me ouvindo aí, galera? Ou eu tô falando sozinho? Beleza, estão aí, tá? Deixa eu. Professora Paula, tá me ouvindo também? Deixa eu ver se ela desconectou ali, tem problema de conexão. Já, beleza, show de bola. Obrigado, professora. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho. Deixa eu só fechar isso aqui. Aqui, ó. Quando vocês pegam o arquivo do FluidSim, ele vem numa pastinha, certo? Vocês vão baixar lá no estúdio de vocês, a professora Paula já disponibilizou lá. Mas reparem que vem como pasta compactada, né? Então, o que vocês vão fazer? O primeiro passo é clicar com o botão direito do mouse, é o botão que a gente menos usa, e vai procurar aqui um extrair. Ó, aqui eu tenho extrair tudo, tá vendo? Dou um clique aqui, ele vai perguntar onde que eu quero extrair, eu dou OK, né? Mando extrair. Repare que ele criou uma pastinha aqui, certo? E está extraindo os arquivos. Porque a gente tem que esperar ele fazer essa extração, não tem muito o que fazer. Lembrando que se você estiver perguntando alguma coisa, não estou vendo o chat aqui, tá, pessoal? Então, se alguém fizer uma pergunta, bom, deixa eu voltar aqui rapidinho enquanto ele está extraindo, que eu vou. Aqui está funcionando normalmente som, o sujeito verifica o dispositivo, tá? Beleza. Voltar lá para o nosso extração. Então, ele até chegar em 100%. Sete, 98, 99, 100. Fechou. Ele já extraiu e para mim ele já abriu a pasta. Tá? Se para vocês não abriu a pasta, onde eu mandei extrair, ele está aqui, ó. Repara que é uma pastinha com o mesmo nome. A única diferença é que essa minha aqui, ela tem um zíperzinho, né? Pode ser uns livrinhos assim, um em cima do outro também, vai depender do seu computador, tá? O meu ele aparece uma pastinha com um zíperzinho. Se o seu aparecer 3 livrinhos aí, acho que um verde, azul e vermelho, é a mesma coisa. Vai clicar no botão direito e extrair, ele vai estar extrair aqui. Aí você manda dar OK e ele vai criar a pastinha normal. 2 cliques na pastinha, né? Se tiver uma outra pasta dentro dela, 2 cliques aqui dentro, outro, 2 cliques dentro. É como eu vou explicando isso em cada turma, eu vou compactando e ele vai criando uma pasta dentro da outra, tá? Mas vocês têm que chegar aqui, ó, nessa principal, que eu tenho hidráulica, pneumática e tem uma nota de instalação. Vamos ver o que está dizendo essa nota de instalação aqui. Aqui, ó, descompactar os arquivos, é o que a gente acabou de fazer. Localize o arquivo fl-sim.hexe.exe na pasta bin, no caso de hidráulica. Ou localize o arquivo fl-sim.p.exe na pasta bin, no caso de pneumática. E duplo clique para executar. Então, aqui está dizendo o que eu preciso fazer para abrir o FluidSim. Basta eu achar esse nomezinho de arquivo, ó, FL de fluid, sim de sim, né, de simulador. Se for H, hidráulico. Se for P, pneumática. E ponto .exe quer dizer que é um arquivo executável. Você não precisa instalar nada. Tá? Então, vou na pasta pneumático. Vou na pasta bin, lembra? Diz lá para ir na pasta bin. E vou procurar o arquivo aqui, ó. FLSim P, né? Então, fluid sim P.
Como ele é aplicativo, está dizendo aqui, ó, e já tem uma login aqui de um pistãozinho da Festo, esse é o cara que eu tenho que abrir. Então, ao dar 2 cliques nele, ó, ele já vai executar aqui o FluidSim. O meu computador é meio lento, ele demora um pouquinho, mas já vai aparecer aqui a telinha para executar. Deixa eu minimizar aqui para ver. Ó, pasta material da disciplina, ele vai estar disponível. Na hora que carregar, ele vai aparecer aqui um executável aqui. Deixa eu ver se... Já era para ter aparecido. Deixa eu tentar executar como administrador. Tá, ele está dizendo que foi feita uma atualização, né, na pasta de arquivos comuns. Se eu quero reescrever, se eu quero sobrescrever os arquivos de meus arquivos, é porque assim, eu tenho coisa salva já de FluidSim, está perguntando se eu quero reescrever. Eu posso dizer que sim ou não, tanto faz aqui. Então, yes. Ah, esse negócio vai me sacanear na frente de todo mundo. Oh, que sacanagem. Já era para ter aberto. Ih, galera, foi na aula de vocês que tentar jogar. Porque eu só joguei. Eu tô com um problema no meu computador que eu tive que tirar o HD de um e colocar no outro. Eu não formatei para fazer isso, então pode estar dando conflito, tá? Vamos ver se... Aí, ó. Estava dando conflito porque estava no HD externo o arquivo. Então, dei 2 cliques ali, ele já abriu aqui para nós o FluidSim. Então, esse programinha, né? Repare que a tela de projeto está cinza. Eu vou clicar aqui em novo e já vai abrir um novo aqui. E aí eu vou arrastando os componentes que eu quero. Ah, eu quero uma válvula aqui, bota a válvula aqui, quero um cilindro, vou botar um cilindro aqui, né? Eu quero ligar um no outro. Aí, conforme vai passando as aulas, a aula de hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar de simbologia, tá? E aí vocês vão, no decorrer das aulas, eu vou ensinando como montar uns projetinhos aqui no FluidSim, beleza? Como eu falei, eu só queria começar a aula mostrando como que abre o arquivo. Apesar de ter dado um susto em nós aqui que não queria abrir, mas era o problema do meu HD aqui. Como eu tive que trocar de computador, eu estou com um HD instalado nele com Windows, e esse arquivo está no HD externo. Então, eu joguei o arquivo para dentro do Windows ali, para dentro do Drive C, para rodar como administrador, e aí ele abriu, senão estava dando problema. Pode jogar nos slides para mim, então, de novo, professora Paola, por favor. Viram que é bastante simples, né? O método é só executar, não tem que instalar nada. É só seguir, boa. Um delayzinho aqui na informação quando eu falo, vou até chegar a professora Paola, e daqui a pouco ela já troca para nós. Mas enquanto isso, a gente vai começar a falar sobre redes pneumáticas, né? As redes pneumáticas, deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu abrir os slides aqui que é mais fácil. Aí. Ver como é que tá a vista aí para vocês, isso, beleza. Então a gente vai... Não, peraí, peguei aula de desenho. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, agora vai. Então a gente vai falar aqui, ó, redes pneumáticas e válvulas de comando, certo? Uma coisa que a gente tem que começar a pensar na rede pneumática, a gente viu lá, não um dimensionamento de linha em si, mas a gente viu como fazer a instalação de redes ali na aula passada, né? Questão de angulação, tal, os conectores que a gente tem, etc, né? E um dos componentes bastante importante que nós temos aí dentro da rede pneumática é a unidade de condicionamento, que ela é chamada de lubrefio, certo? Lubrefio, ele vem aqui da junção de lubre, né, de lubrificação, e, que é uma soma, né, fio de filtrar. Então, o equipamento lubrefio, ele é tanto um lubrificador quanto um filtro aí para nossa rede, certo? Então, após passar por todo o processo de produção, tratamento e distribuição, o ar comprimido deve sofrer um último condicionamento antes de ser colocado para trabalhar, a fim de produzir melhores desempenhos, certo? Assim,
beneficiamento do ar comprimido consiste no seguinte: filtragem, regulagem da pressão e introdução de uma certa quantidade de óleo para lubrificação de todas as partes mecânicas dos componentes pneumáticos. Então, depois que ele foi tratado, esfriado, a gente tirou o condensado e tudo, a gente tem que passar pelo lubrifio, que ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar mais uma vez, vai fazer a regulagem da pressão, é nele que eu vou dizer quantos bares que eu quero na minha linha de pressão, se é 4 bar, 6 bar, ele vai ter um registro ali que eu abro e fecho para ele poder funcionar, né? E também ele vai depositar, ele vai pulverizar ali um pouquinho de óleo nesse ar comprimido, para que esse óleo chegue nos elementos móveis, né, os elementos mecânicos dentro da rede, que são paredes de cilindro, são os carretéis das válvulas, etc., para que haja uma certa lubrificação e eles possam trabalhar da forma correta, sem oxidação e etc. Tá? Então, esse cara aqui é o componente da unidade de condicionamento lubrifio. Eu tenho uma montagem aqui, aqui é um conjunto, né, de vários tipos de lubrifio. Esse de cima aqui é um, e nós temos mais 4 modelos aqui embaixo, né, que compõem aí o lubrifio. Mas repara que a gente tem um copinho aqui, nós temos alguns copinhos nele, né? Geralmente a gente trabalha com 2 copinhos de sistema. Esse que tem a partezinha preta aqui embaixo, que é o primeiro, ele vai servir para retirar o condensado, então ele vai servir como um dreno aqui. Essa partezinha preta tem um botãozinho, um registrinho que você abre para cair o condensado dali. Olha no meio da peça, ó, você tem um manômetro, que é um indicador de pressão, né? O manômetro, ele é um ponteiro ali que vai trabalhar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Isso aqui não é um manômetro, tá, pessoal? Isso aqui é deixa eu ver aqui. Isso aqui é um relógio comparador, mas é esse sentido aqui, ó. Ele é um ponteirinho que vai indicar a pressão, só que esse cara não indica pressão, fique claro isso. Mas o desenho dele, o formato dele é parecido, tá? Repare que embaixo desse manômetro ali, ó, a gente tem um cabeçotinho. Esse cabeçotinho é o que vai regular a pressão. Então, você abre e fecha ele, o manômetro vai indicar ali qual que é a pressão de trabalho que eu tenho dali para frente, certo? Então, ele faz a regulagem da pressão. E o último copinho ali, o terceiro, que não tem a válvulazinha preta embaixo, a gente geralmente deposita um óleo específico nele ali, você vai alimentar com óleo, e na hora que o ar passa, ele puxa um pouquinho desse óleo e vai levar para a linha para fazer essa lubrificação. Não é qualquer óleo que você vai usar, certo? É um óleo específico para pneumática, porque ele tem várias ações ali que trabalham para beneficiar aí os componentes da pneumática. E a simbologia desse cara aqui, né? Ele tem 2 formas. Se a gente pegar o fluido sim, a gente tem a forma completa dele, né? Que o primeiro desenho aqui representa um filtro, o segundo desenho representa um regulador de pressão, né? Uma válvula, um manômetrozinho ali em cima e um lubrificador, ali, que é o último losango ali. Ou ele pode ter uma simbologia simplificada, tá? Se a gente for aqui no fluido sim, ó, deixa eu apagar esses caras aqui, a gente tem em supply elements, né, que são elementos de supply, fornecimento, como se fossem fontes, né, fontes de energia, de geração de energia. Você tem o compressor, ele é representado por um triângulo. Se eu clicar nele e arrastar ele para cá, coloquei, aqui eu estou indicando que aqui tem um compressor. Se eu der 2 cliques nele, eu posso especificar qual que é a pressão de trabalho, qual que é o volume de vazão que ele vai ter, etc. Geralmente a gente não especifica muito essas coisas aqui não, tá? A gente só faz o diagrama para, eu quero trabalhar em bar, por exemplo. Vou botar aqui, ó, 6 bar de pressão, não quero aumentar, aumento, diminuo, tal, vai até 20, né? De 0 a 20, tá vendo? Tá 26 aqui, né? Vou deixar em 6. Só da cancel e bom. Então você tem aqui um compressor. Se o ar vai sair daqui e vai passar por uma unidade de lubrifio, ela estaria aqui. Né? Clique e arrasta. Isso aqui é uma unidade de lubrifio. Aí eu ligaria esse cara nesse, e esse aqui vai para a rede. Né? Geralmente em circuitos pneumáticos que a gente desenha, a gente não usa. Se eu selecionar e apertar delete no teclado, eu apago
o que eu selecionei, tá? Então, clico, arrasto, solto. Posso usar aqui, ó, um Air Service Unit, né? Uma unidade de serviço diária aqui, ó. Já é simplificadinho o desenho para não ocupar muito espaço. Aí eu ligo, clico aqui na bolinha aqui, né? Seguro e arrasto e solto onde eu quero fazer a ligação. Ele já ligou. Se eu mandar simular, apertando play aqui em cima, vai me dar um erro, porque eu tenho uma ponta aberta ali, uma ponta solta, né? Vai perguntar se você quer mesmo fazer isso? Quero. Aí já está indicando que aqui eu tenho a pressão de ar que entra e está saindo aqui. Então, se nesse caso, se estivesse na realidade, a gente tem aquela barulheira de ar vazando aqui, porque não tem nada funcionando, tá? Então, essas aqui são as simbologias. Na aula passada, lembra que a gente falou, ó, reservatório, né? Então, você tem aqui um reservatório de ar, você tem filtros de ar, você tem, eu não lembro se eu falei na aula passada dos secadores, né? Mas tem aqui, ó, resfriadores. Não, secador eu falei, mas tem os secadores aqui de ar, não lembro se eu cheguei a comentar. Você tem tudo isso para colocar aqui no Fluid Sim, certo? Tem que ir alterando a tela porque eu tô sem ver aqui, ó. Eu vou voltando ali de vez em quando para ver o chat como é que tá. Fechou. Então, ó, filtragem do ar, né? O que é a filtragem do ar? Vai consistir na aplicação de dispositivos capazes de reter impurezas suspensas no fluxo do ar e suprimir ainda mais a umidade presente. É, portanto, necessário eliminar esses dois problemas ao mesmo tempo, que é partículas de impurezas, né, dentro do fluxo do ar e a umidade presente dentro dele, certo? Eu posso fazer a filtragem, né, que é através de um filtro do ar, que ele posso, um filtro de ar, né, que ele pode atuar tanto pela ação de força centrífuga ou pela passagem de ar através de um elemento filtrante, que geralmente é um bronze sinterizado ou uma malha de nylon. Né? O bronze sinterizado ele vai ser parece um monte de bolinha de bronze aqui. Deixa eu ver se eu acho um de bronze. Ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Olha isso aqui, tá vendo? Tinha um outro copinho aqui que estava mais legal. Isso aqui, né, é um bronze sinterizado, um particular que vai passar pelo processo de sinterização ali para poder reter, né? Ou ele vai ser uma malha de nylon ali, que vai ser algo parecido com isso aqui, tá? Que também vai reter partícula. Aqui a gente tem filtro de papel, né, filtro de celulose e tal. Existem vários elementos filtrantes aí para a gente trabalhar no filtro. Geralmente no lubrifil, ou ele vai vir um cara assim, certo? Ou ele vai vir um carinha parecido com isso aqui. Né? Isso aqui não é do lubrifil exatamente, mas é um filtrinho com essas características aqui, tá? Aí a gente tem os drenos do filtro, né, que é aquela partezinha preta que eu comentei, essa que fica aqui embaixo. Ele pode ser tanto manual quanto automático. Né? A gente viu na aula passada o sentido que ele tem dentro da linha, certo? Então, fixado na parte inferior dos copinhos, que serve para eliminar o condensado das impurezas retido pela ação da filtragem. Geralmente, plantas pequenas a gente trabalha com eles manuais, plantas maiores aí eles são automatizados. Né? Que eu falando, eu não quero perder muito tempo nisso aqui com vocês, que é só conteúdo, como se diz? Conteúdo teórico, né? E eu quero partir mais ali para a parte das válvulas, para a gente mexer mais no Fluid Sim hoje, tá? E vai falar a diferença de um automático manual, né? E aqui a gente tem ó, um filtro de ar e ele tá diferença entre o manual, certo? Reparem que o manual ele vai ter o copinho aqui para reter o líquido, né? Então o ar vai entrar por cima, pela seta aqui de cima, ele vai passar aqui pelo anteparo, entra no copo, passa pelo elemento filtrante, né? Que é essa parte do meio aqui, então ele vai passar pelo elemento filtrante para sair e seguir a linha, certo? E aqui o G, né, que é a válvula de dreno ali, que você vai desrosquear aí para fazer a ação de purga do líquido, certo? O dreno automático, ele não tem um copinho, tá? Esse dreno automático, o ar passa direto pelo filtro, vai reter um pouquinho de líquido, a válvula já abre e já faz a drenagem ali do líquido e das impurezas. Aqui embaixo eu tinha colocado outros filtros, né, que são os filtros coalescentes.
Filtros coalescentes são filtros intermediários que a gente coloca dentro da rede, certo? E aqui, ó, a malha de nylon, aqui ficou, esqueci, tinha posto slide. Aqui ficou bem definida aí como que é a construção ó, do elemento filtrante, né, através da tela, e os elementos que vão filtrar aqui para fazer a passagem do fluxo. Outro componente aí do nosso sistema é o regulador, né? Então ele está junto com o manômetro. Ele é uma válvula de abre e fecha, tá? Uma válvula igual de um registro, só que quanto mais você aperta ela, mais pressão de ar você tem. Ao contrário de uma torneira que você abre para aumentar a vazão de água e você fecha para diminuir. Aqui a gente faz o contrário, a gente fecha para aumentar a vazão e abre para diminuir a vazão, certo? Geralmente, o cabeçote dela, que é onde você regula, ele vai ter um sistema de subir e descer, porque você quer um sistema de trava e destrava. Então, você quer regular, você puxa a cabeça dele para cima, rosqueia até a pressão indicada pelo manômetro que você precisa e você empurra para baixo. Quando você empurra ela, ela vai travar e você não consegue girar para um lado ou outro para evitar aí que desregule sem que você queira, tá? Aqui, ó, o William perguntou se de carvão é comum. A gente não usa muito o carvão em si e tal. Ele pode ter carvão na sua composição, mas você não vai falar, eu quero um filtro de carvão para colocar na linha. Tá? A gente busca já um filtro cerâmico, um filtro de celulose e tal, mas nada impede que ele tenha carvão ali na sua composição. Né? Geralmente a gente usa filtro com carvão para reter material orgânico, né? Bactérias, etc. Principalmente o carvão ativado. Então, você pega, por exemplo, a vela de um filtro de beber água, geralmente ele tem carvão ativado ali, que ele vai reter as impurezas, material vivo, né, material orgânico ali presente dentro dele, vírus, bactérias, entre outros. Tá? E na maioria dos casos que a gente usa como indicador de pressão, é um manômetro, né, que vai medir a pressão manométrica ali. Esse é um manômetro que a gente chama que ele é um do tipo Bourdon. Né? Então, o manômetro do tipo Bourdon, ele é bastante simples a sua construção e é um dos mais utilizados, aí, um dos mais em conta também, por causa do método de identificação de pressão dele. Você vai rosquear esse manômetro na linha, quando você pressuriza a linha, o ar vai entrar pela parte de baixo do manômetro, vai ter um orifício ali de entrada, rosqueado na linha, ele vai entrar e em cima aqui, ó, esse disco vermelho, nós chamamos de capilar. Né? O capilar é como se fosse um tubinho bem fininho, que quando eu pressurizo ele dá uma mexida, bem de leve. Né? Eu estou extrapolando com a mão aqui, mas ele vai dar uma variação de movimentação. Sabe língua de sogra, né? Aquele brinquedinho que você assopra uma cornetinha, ele desenrola, o efeito é o mesmo. Quando você pressuriza aqui, ele tende a se esticar. Né? Claro que ele é limitado devido à sua construção e ao seu material, ele vai variar um pouquinho. Essa variação ela está ligada, né, mecanicamente a um joguinho de engrenagens aqui, e essas engrenagens vão fazer movimentar o ponteiro do manômetro. Né? E fazendo essa movimentação, ele vai indicar numa régua né, numa graduação ali, qual que é a pressão de trabalho que ele está exercendo. Tá? É um funcionamento bastante simples de operação aí de um sistema de medição desses. E aí, por fim, a gente tem aqui, cadê? Isso aqui é uma outra representação aqui, ó, a seção do lubrificador, né? O lubrificador, ele é o último componente ali, então ele vai ter uma entrada de ar, esse ar vai entrar, vai passar pelo orifício aqui e vai seguir. Na hora que ele passa pelo orifício, ele vai puxar, né, geralmente através de efeito Venturi, ele vai puxar aqui um pouquinho de óleo, o que é verde aqui no desenho representa o óleo dentro do copinho, e vai carregar esse óleo pela linha. Não pode ser muito, senão você vai ter um excesso de fluido
e pode causar alguns problemas, como golpe de ariete na rede e tal, cavitação nas paredes da tubulação, né? E isso pode gerar sérios problemas aí dentro da máquina. Então, tem um pouquinho que você abre esse registrinho aqui de cima da sua válvula, essa válvulinha de cima que você vai abrir para regular a saída do óleo. Geralmente é 1/4 de volta já é o suficiente para fazer a lubrificação. Deixa eu ver se mais alguém perguntou. Tá. Ali, o Leandro respondeu, né? De carvão é para retirar odor, né? Então, quando você tem odor na linha, é porque você está carregando material orgânico ali, bactérias, e aí o odor é proveniente do processo de o processo de vida ali daquela bactéria, né? Ela vai se alimentar de material e vai expelir gases ali que vão causar esse odor, né? E aí você usando filtro de carvão ativado para poder remover então essas bactérias e consequentemente remover o odor delas, tá? Beleza. E aí agora vamos para a parte que eu mais quero focar aqui. Você vê, já tem poucos slides aqui, né, na aula de vocês, porque a gente vai gastar um tempo legal aqui nessas válvulas, tá? Então, uma vez que o nosso ar já foi tratado, já foi condicionado certinho, lubrificado, ele vai para a máquina, tá? Então, deixa eu ir aqui no FluidSim. Quando a gente quer representar uma máquina aqui, alguma coisa, a gente vai usar atuadores. Eu vou pegar um atuador aqui, ó, single action, né? Simples ação. Isso aqui é um atuador de simples ação. Como é que funciona? Ele funciona como se fosse uma seringa. Eu vou injetar ar aqui no fundo, ele vai avançar. Na hora que eu retiro o ar aqui do fundo dele, eu tenho uma mola na parte da frente que vai empurrar o êmbolo para trás, fazendo ele retornar. Então, observem aqui, ó. Eu vou ligar direto ele, como se eu tivesse ligado ele direto no compressor. Na hora que eu dou play, ele avançou. Tá vendo? Se eu parar, né, se eu tirar a pressão aqui, desliguei a máquina, ele retorna. Vou tentar. Vou botar um outro carinha aqui, só para vocês verem ele funcionando em câmera lenta, tá? Aqui onde está. Reparem, vou ensinar mais uma coisa para vocês aqui, né? O meu componente ele está deitado, eu quero que ele fique em pé. Então, clico com o botão direito nele, rotate, vou rotacionar 90 graus, ficou em pé. Se eu rotacionar 180 graus, ele vai deitar de novo para o outro lado. Aqui eu vou botar 10%. Sim, deita bom, 7%. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou saindo do compressor, passando pela unidade de lubrificação, né, unidade de tratamento de ar. Eu vou passar por um estrangulador. Então, aqui eu vou regular bem pouquinho a pressão e ele vai encher devagarinho essa câmera aqui. É, né? Um regulador de vazão, na verdade. Então, ele vai encher devagar e a gente vai ver ele acionando aqui. Ó. Vou dar play. Assim tá rápido, né? Vamos deixar ele mais lento aqui. Viram ele avançar? Agora fica mais fácil. Se a gente botar aqui quase 0,5, vai avançar mais lento ainda. Então, o objetivo é não foquem nesse cara, foquem no atuador avançando. Vou energizar o sistema. Quando eu falo energizar o sistema, quer dizer que eu vou pressurizar a linha, tá? É força de hábito falar energizar. Ó, avançou, ele comprime a mola, né? A mola, quando ela é comprimida, ela armazena energia cinética, armazena energia potencial. Na hora que eu tiro o ar dessa linha, então se eu desligar aqui, despressurizar o sistema, eu vou ter uma energia cinética da mola, energia elástica aqui, que vai ter força suficiente para fazer com que esse ar volte e vá embora, né? E aí a mola vence essa força de pressão que está aqui dentro e vai fazer o atuador voltar. Então, vou parar e ele vai voltar de uma vez. Já voltou. Né? Então, esse cara aqui é chamado de atuador de simples ação. Ele avança quando eu der um sinal e quando eu tiro esse sinal, ele retorna. Tá? Diferente dele aqui, a gente tem um outro atuador. Eles vão estar aqui, né? No, frequently
Used Cylinders, né, que são cilindros frequentemente usados. Ele vai estar aqui, ó, Double Action Cylinder, né? Esses dois aqui são os que a gente mais vai usar aqui nas nossas aulas. Então, isso aqui é um cilindro de dupla ação. Eu vou entrar com ar nessa câmera para ele avançar, e para ele retornar, eu tenho que tirar o ar dessa câmera aqui, eu tenho que despressurizar essa câmera e pressurizar a outra. Então, cada hora ele vai encher de um lado para poder trabalhar. Tá? Deixa eu só ver se tem pergunta aqui no slide, tá? Richard perguntou, o Fluid Sim consegue calcular a vazão dos atuadores para dimensionamento de compressores de ar e reservatório de ar? Até consegue, Richard, mas você tem que manjar um pouco ali de onde vai colocar perda de carga e tal, mas dá para fazer chegar no próximo. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Tá? Não é um negócio tão simples de se fazer. Vou falar no Fluid Sim. Beleza. Então, agora que vocês sabem aqui o básico, né? A gente tem vou apagar esse carinha aqui. A gente tem o funcionamento básico. Eu não posso simplesmente falar assim, eu quero que o meu circuito funcione, então tem que ir lá, abra a válvula do compressor. Aí vai acionar o sistema. Agora eu quero parar. Eu vou lá e desligo a válvula do compressor. Quando eu quero acionar, eu vou lá, abro a válvula do compressor. Quando eu quero desligar, eu vou lá e desligo a válvula do compressor. Então, não dá para a gente trabalhar desse jeito. É como se eu falar assim, eu quero ligar a luz de casa, vou lá no quadro geral do disjuntor e ligo o disjuntor geral. Agora eu quero apagar a luz de casa, eu vou lá no quadro geral do disjuntor e desligo o disjuntor geral. Né? Isso está errado. Então, o que eu faço? Eu coloco, no caso da eletricidade, eu coloco interruptores no meio. Né? E aqui nós utilizamos válvulas para fazer esse acionamento. Tá? Quando a gente fala de válvulas, existem vários tipos de válvulas. É na aula que vem que está configurada aqui a aula 4 de vocês. Montei o slide, é na aula que vem que eu vou falar de válvulas e tudo, métodos de acionamento, etc., posição, diagrama trajeto-passo. Vai ser uma aula bem da hora, então não percam ela. Mas na aula de hoje, eu quero que vocês entendam a nomenclatura dessas válvulas, né? Um funcionamento. O Bruno está pedindo para fazer uma simulação com pressostato. Eu não vou fazer hoje uma simulação com pressostato, Bruno, porque a gente não falou ainda nem de válvula 3 duas vias, tá? Então, vamos igual o Jack Stripador falou, vamos por partes, certo? Então, uma coisinha de cada vez, né? Deixa eu só ver, o Rodrigo falou, tem uma válvula que regula a pressão e joga o excesso para a atmosfera, como BDV. Né? Exatamente, existe uma válvula que vai fazer essa regulagem aí e dar o alívio ali no final. Né? Então, existem uma infinidade de válvulas. A nossa aula que vem específica só para falar de válvulas. O que eu quero que vocês saibam na aula de hoje é que... Opa, isso aqui é slide de desenho. Cadê? O que eu quero que vocês saibam na aula de hoje? Que a gente classifica as válvulas, né? Então, por essas válvulas de controle direcional, que são as mais utilizadas, elas são classificadas por número de posições e número de vias, né? O que é o número de posições? O número de posições, ela está relacionada a quantas posições eu posso ter na minha válvula. Então, por exemplo, vou pegar o Fluid Sim aqui, ó. Eu vou pegar essa válvula aqui, ó, e você vai observar quantos quadrados ela tem. Se vocês observarem aqui, reparem que eu tenho um quadradinho do lado esquerdo e um quadradinho do lado direito. Tá? Então, cada quadrado representa uma posição. Poderia ter mais posições? Poderia. Vou botar aqui, ó, mais uma posição e mais outra posição. Passa a ter aqui agora 1, 2, 3, 4 posições, certo? Mas, geralmente, as válvulas pneumáticas, elas vão ter aí 2 posições de trabalho. Então, o primeiro passo para identificar uma válvula é a quantidade de posições que ela tem. Tá? Cadê o slide? Aqui, por exemplo, a gente tem uma válvula de 2 posições, 2 quadrados, 3 posições, 3 quadrados. Reparem que o número de posições não tem nada a ver com as setinhas ali que eu tinha aqui dentro. Né? Reparem que aqui eu tenho uma setinha, se eu pegar essa outra válvula aqui, eu tenho outras setinhas. Se eu pegar essa outra válvula aqui, a gente tem outras
setinhas aqui, se eu pegar essa outra, outras setinhas diferentes, né? Então, cada uma aqui tem uma configuração diferente, mas todas elas têm o que em comum? Todas elas têm duas posições, certo? Agora que vocês sabem o que é número de posições, a gente tem um segundo item a identificar numa válvula, que é a quantidade de vias, né? As válvulas sempre são especificadas inicialmente pelo número de vias e número de posições. Depois tem outros detalhes que vão especificar mais exclusivamente a válvula, mas vamos entender primeiro o número de vias e o número de posições. Número de posições ficou claro aqui que todas elas têm dois, né? Porque todas elas têm dois quadradinhos. Se fosse hidráulica, geralmente tem três posições, tá? Mas eu posso usar hidráulica com duas posições também. Nada impede, dependendo do projeto, e nada impede que na pneumática eu acabe usando três posições também, tá? Mas geralmente a gente usa duas posições. Agora, as vias, elas significam o quê? Quantas entradas ou saídas a gente tem numa válvula, tá? As vias, elas são físicas, as posições não é muito física na válvula. Por quê? Se vocês observarem essa primeira válvula aqui, ó, é uma válvula que tem quantas vias? Ó, eu tenho uma via de entrada aqui embaixo e eu tenho uma via de saída aqui em cima, certo? Então, para ficar fácil, deixa eu dar um zoom aqui nessa válvula. Para ficar fácil aqui de vocês entenderem, é que o gato está querendo. Deixa eu ver, então. Pronto. Para ficar fácil para vocês entenderem a nomenclatura da válvula, quando a gente tem uma seta, a seta automaticamente vai representar aqui duas vias, tá? Um Tzinho, ele vai representar uma única via, porque ele começa numa via e não está ligado em nada, certo? A seta, ela começa numa via e está ligado até uma outra via. Aí você vai falar assim, mas por que essa válvula não teria, então, uma, duas, três, quatro vias? Ela tem apenas duas. Porque na pneumática, a quantidade de vias no diagrama é real, ela é física. Se você pegar uma válvula dessa, vai ter dois orifícios, um orifício de entrada e um orifício de saída. Entretanto, entre a posição 1 e a posição 2, vai ser só o estado que ela vai estar funcionando. Ou ele vai estar nesse estado aqui, né, no estado da direita, ou ele vai estar no estado da esquerda. Quer ver? Deixa eu dar um ok aqui. Ó, repara que agora está prevalecendo o estado da direita. Se você comutar essa válvula, repare que as vias se manteve no mesmo lugar, mas a posição mudou. Então, ora, a válvula estava na posição 1, onde o ar entraria por baixo e não passaria por cima, tem um bloqueio aqui. Na hora que eu comuto, a mesma válvula passa a ter essas duas vias conectadas. Então, posição de via é a posição real da válvula, o estado físico real da válvula. Agora, a posição que essa válvula tem, ela vai ser uma comutação interna dos carretéis que a gente tem lá dentro, que vão fazer ela estar ora no estado 1, ora no estado 2, ou ora na posição 1, ora na posição 2. Então, teoricamente, essa válvula tem, teoricamente não, na prática, essa válvula tem duas posições, ó, dois quadradinhos aqui, e duas vias, uma conexão aqui, uma conexão em cima. Então, para a gente contar a quantidade de vias que uma válvula tem, você vai pegar apenas em uma única posição e ver quantas entradas e saídas ela tem. Cada entrada ou saída considera-se como uma via, certo? Vou pegar essa válvula do lado aqui, ó. Dá um zoom nela. Essa válvula do lado, ela tem duas posições. E quantas vias ela tem? Tá muito fácil porque está enumerado, né? Mas a gente tem aqui, ó, uma via aqui embaixo, outra via aqui embaixo,
outra via aqui em cima e outra via aqui em cima. Então, ela tem 4 vias, uma válvula de 2 posições, ó. Agora ela está na posição 1, agora ela está na posição 2. Mas as vias são apenas 4, não são 8. Tá? Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Tá. O Nelson perguntou se essa válvula seria normalmente fechada. Aquela lá, sim, Nelson. Essa aqui que você perguntou. Essa aqui é uma válvula normalmente fechada. Por que ele falou de normalmente fechada, pessoal? Porque na pneumática, quando a gente faz o desenho das válvulas, válvulas de 2 posições, prevalece por padrão a posição direita, né? A posição da direita como sendo a minha posição inicial. Então, a posição, o estado dela em repouso, sem ser acionada, é ela normalmente fechada, ela não está passando ar. Então, aqui está normalmente fechada, como tô, passa a ser normalmente aberta. Tá? Então, NF, NA. Já no outro caso aqui, ó, a gente tem passagem livre nas duas posições. Só que na posição 1, o ar entra em 1 e sai em 2, e o ar vem de 4 e volta para 3. Né? Na segunda posição, na posição de acionamento dela, agora o ar entra em 1, vai para 4, e o ar que estava em 2 vem para 3. Tá? Válvulas com 2 saídas em cima, a gente usa para cilindros de dupla ação. Válvulas com... Opa, eu me perdi aqui, não. Válvulas com uma saída em cima, elas vão ser usadas para cilindros de simples ação. Tá? E uma vez agora que a gente já conseguiu entender, ó, vamos ver essa terceira válvula aqui, para a gente matar. Essa válvulinha aqui, ó. É uma válvula que tem 2 posições, né? E quantas vias ela tem? Ó? 3 embaixo e 2 em cima, certo? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é uma válvula que tem 5 vias e 2 posições. Comercialmente, vamos falar desses nomes comerciais, isso aqui é importante para vocês. Comercialmente, a gente chama essas válvulas de... deixa eu pegar um texto aqui para escrever. Miscelâneos. Miscelâneos. Aqui embaixo, texto. Então, eu tenho que parar aqui. Deixa eu botar um textinho aqui, ó. Essa aqui é uma válvula que tem 2 posições. E, opa, não posso dar Enter. É um Alt Enter, acho que ele vai. Ctrl Enter, para a linha de baixo. 2 posições e tem 2 vias. Então, essa válvula ela é representada dessa forma. 2/2 vias, certo? Então, essa válvula aqui, ó, é uma válvula de 2 posições e 2 vias. A gente chama ela de 2 vias, certo? Qual que é a posição, qual que é via aqui? Vocês já vão entender. Vamos pegar essa segunda válvula do meio aqui, ó. É uma válvula que tem 2 posições. Eita. E Ctrl Enter. Ela tem 4 vias. Então, ela é chamada de 2 vias, certo? Válvula 2 vias. Agora que com a via diferente da posição, eu consigo saber qual era a posição, qual era a via aqui, né? Então, observe que nessa nomenclatura, válvula 2 vias, o 4 se refere ao número de vias e o barra número de posições. Então, você sempre vai escrever número de vias barra número de posições e vai escrever vias do lado, certo? Então, válvula 2 vias, uma válvula de 4 vias e 2 posições. Válvula 2 vias, é uma válvula de 2 vias e 2 posições. E o último ali, né, uma válvula que ela tem 2 posições e tem 5 vias. Então, ela é uma válvula 2 vias. É uma válvula que tem 5 vias e 2 posições. A de baixo aqui, ó, 2 posições e 8 vias. Então, uma válvula 2 vias.
é super simples entender essa nomenclatura. Claro que aqui, né, a gente não tem ainda a nomenclatura completa da sua válvula, porque está faltando ainda dizer, por exemplo, como que ela é acionada, como que ela é desacionada, se tem alguma saída especial e tal. Então, aqui é só em relação a posições e vias que a gente faz essa representação, certo? Uma pergunta, beleza? E uma outra válvula bastante utilizada também na pneumática aí, né, é a válvula, cadê aqui, a 2 vias, certo? Uma válvula de 2 posições e 3 vias, né? Ou 3 vias e 2 posições. Então, sempre que eu quiser comandar cilindros de simples ação, sempre não, né? Mas na maioria dos casos, a gente usa essa válvula aqui, tá? 2 vias, e cilindros de dupla ação, a gente vai usar essa válvula aqui. E eu posso usar a combinação das duas também para fazer o funcionamento mais adequado, que é o que a gente vai ver aí nas próximas aulas também, tá? Agora, deixa eu só ver que tempo que a gente tem, 48. Agora fica uma pergunta. Reparem que a gente tem números ímpares sempre embaixo e números pares sempre em cima, tá? Por que isso? Aqui a gente tem uma norma. Vamos botar aqui um padrão que a gente segue. Em relação às vias, né? Então, vou botar aqui, ó, em relação às vias. O número 1 sempre vai ser alimentação, né? Ou pressão. Então, seu compressor sempre vai ter que ser conectado na via número 1. Aí os números pares, né? 2, 4, 6. Só 2 e 4 aqui. Elas são vias de saída, ou seja, o ar vai sair por elas e ir para o próximo passo. Vai para o atuador, por exemplo, vai seguir em frente, certo? E válvulas ímpares, com exceção da 1, né? 3, 5, 7, 9, aí são as vias de escape. O ar vai para a atmosfera. Então, vou puxar para baixo aqui, ó. O que isso quer dizer? Vamos jogar aqui na prática? Diminuir o zoom, acho que dá tempo de mostrar para vocês. Vou botar aqui, ó. Isso. Vou botar esse cara para cá, esse cara aqui. Né? Ó, vou pegar essa válvulinha aqui. Agora eu vou abrir esse circuito e vou fazer o quê? Ar comprimido entra na 1, vai sair na 2 e vai para o atuador. Certo? E na 3 aqui, ó, o que está acontecendo? O ar que estava aqui dentro vai estar ligado aqui e vai sair no 3. O ar que está entrando aqui, ó, no compressor, está parado aqui. Então, na posição 1, ele não deixa o ar passar e não deixa, tira toda a pressão do ar aqui que sai para cá, certo? Então, está indo para o escape. Se está indo para o escape, a gente vai colocar aqui, ó, dá 2 cliques na bolinha ali, vou colocar um silenciador aqui. O ar não fica fazendo barulho, tá? Estou dizendo que aqui é escape. Eu vou ligar, vai dar erro, por causa desse monte de válvula que está aqui em volta. Ok. Então, ó, tá parado aqui. Na hora que eu comuto a válvula, foi para o 1, agora na posição 1 aqui, né, na outra posição, sem ser a posição de repouso, o ar vai passar, vai para a válvula, e o escapamento aqui ele fica aberto, não tem nada ligado a ele, vai ficar bloqueado, aqui não tem nada ligado a ele. Né? Se eu voltar essa válvula para a posição inicial, agora a mola vence o ar que estava comprimido aqui, empurra ele para fora e vai para o escapamento, vai para a atmosfera. Avançou, retornou. Tá vendo? Avançou, retornou. Então, esse é o princípio básico aí do funcionamento da pneumática. Né? Deixa eu fechar aqui agora. Salvar, não. Então, uma válvula com entrada de saída de escape, como eu denomino ela. Né? Isso. Mas o nome dela é uma válvula 2 vias, né? Por enquanto, 2 vias. Certo? Bom, pessoal, então a noção que eu queria que vocês tivessem aí das válvulas era essa, certo? Vocês viram que a gente começou a usar o Fluid Sim aí para fazer esse funcionamento,
né? Deixa eu com o guarda-roupa aberto ali, com as roupas também. Na próxima aula, a gente já entra direto nas aulas que eu vou mostrar para vocês. Repara que eu fui clicando para avançar ou retornar. Mas esse clique pode simbolizar o quê? Apertar um botão, apertar um pedal, uma chave fim de curso, etc. Que isso a gente vai ver na próxima aula como é que faz isso, beleza? Obrigado aí pela participação de todos. Um forte abraço e uma boa semana.